Olá, pessoal. Hoje vamos começar nosso segundo módulo do curso de programação, onde iremos falar sobre as estruturas de seleção. Na nossa primeira videoaula, vamos abordar uma introdução sobre as estruturas de seleção, mostrando qual é a definição básica das estruturas de seleção e apresentando em forma de problema, uma situação problema, para a gente identificar quando e como a gente deve utilizar essas estruturas e para que servem, né, como devem ser aplicadas. Então, primeira pergunta que a gente tem é: o que são estruturas de seleção? Por que utilizar ou quando utilizar esse tipo de estrutura? As estruturas de seleção são um tipo de estrutura que fazem com que a gente consiga restringir a execução de um determinado bloco de código ou um determinado código específico. E quando é que eu devo utilizar essas estruturas? Toda vez que eu desejar que uma determinada instrução, um conjunto de instruções ali dentro do meu programa, ele só seja executado em determinados casos específicos, certo? Ou em um caso específico ou em um conjunto de casos específicos. E aí a gente começa apresentando uma situação problema. Então, é, se eu tivesse que fazer um programa para receber 3 notas de um determinado aluno e informar a média, como é que a gente faria esse programa? Então, numa situação dessa, eu tenho que receber 3 notas, então eu tenho quais são os dados de entrada ali? São as 3 notas, e qual é o dado de saída que eu preciso gerar? É a média dessas 3 notas do aluno. Então, vamos começar aqui criando as nossas variáveis, né? Então, vou criar aqui nota 1, nota 2 e nota 3, N1, N2, N3, e vou criar aqui uma variável média, certo? Então, vou criar um scanf para obter cada uma dessas notas. Então, é, eu já tinha, nas nossas aulas no módulo anterior, a gente tinha falado sobre o scanf, tinha mostrado aqui como pegar os dados. Com o scanf, eu posso utilizar vários scanfs, um scanf por vez para pegar cada uma das notas, né, como scanf para a primeira, para a segunda e para a terceira nota. E eu vou já mostrar aqui que a gente pode fazer em um scanf só a o código para obter várias notas de uma vez só. Só que a gente tem que ter cuidado para não errar na sintaxe. Nesse caso aqui, dentro das aspas do scanf, eu já coloco todos os símbolos ali, né, que representam o tipo de dado que eu quero pegar. Então, nesse caso, eu quero pegar 3 notas que são float, já botei 3% F sem espaço, não pode ter espaço. E aqui agora eu já passo todas as variáveis que eu quero alocar essas notas. Então, a primeira nota vai para a variável N1, a segunda para a variável N2 e, por fim, a terceira para a variável N3. Então, todas também tem que colocar o i comercial. Quem preferir fazer no scanf pode fazer só, quem preferir fazer em vários scanfs também não tem problema. Então, peguei as 3 notas, vamos então tirar a média. A gente viu também, né, que para fazer tirar a média eu preciso somar primeiro para depois dividir. E aí eu preciso garantir que essa soma ela ocorra de forma prioritária, né, em relação à divisão. Então, eu tenho que usar os parênteses para forçar a realização dessa soma e depois, então, dividir. Se eu não colocar os parênteses, ele vai dividir o N3 por 3 para depois somar e vai dar uma média errada. E aqui agora, printf, a média é igual por cento %F. Vou botar aqui uma restrição de 2 casas decimais para não ficar uma média muito grande e vou finalizar o nosso programa aqui exibindo a média. Então, vamos ver se esse programa funciona, vamos compilar e executar. Então, já está pedindo aqui a minha primeira nota, eu vou colocar que a primeira nota foi 10, vou colocar que a segunda nota foi 5 e vou colocar aqui que a terceira nota foi 3. Então, dessa forma, a gente tem que a média do aluno foi 6, certo? Está exatamente ali 18 dividido por 3, eu vou ter uma média de 6. Ok, a gente precisou usar algum tipo de estrutura que a gente já não havia estudado no módulo 1? Não, a gente apenas utilizou ali comandos em forma de sequência e fizemos, né, construímos a nossa aplicação que
cumpre perfeitamente o objetivo proposto na questão. Então, ok. Só que agora vamos imaginar o seguinte problema adicional. Faça um programa que receba 3 notas de um determinado aluno e informe se o aluno está aprovado ou reprovado, sabendo que um aluno aprovado possui média igual ou superior a 7. Então, nessa situação agora, a gente vai precisar dizer que o aluno está aprovado ou que ele está reprovado. E aí entra o seguinte questionamento: como é que eu faço isso? Como é que eu exibo que o aluno está aprovado ou que ele está reprovado? Para exibir que está aprovado, é simples, né? Eu posso pegar aqui um printf e boto aluno aprovado. Ok. E para exibir que está reprovado, aluno reprovado. Ótimo. Então, aqui eu tenho a forma de exibir o texto. Ok. Só que o que acontece? Se eu colocar aluno aprovado, ele sempre vai executar e ao final aqui da linha 11, quando ele exibe a média, ele vai exibir o quê? Aluno aprovado. Então, se a gente compilar e executar aqui, o que vai acontecer? Vai pedir as 3 notas, vou colocar aqui 10, 10 e 10. A média foi 10, o aluno está aprovado. Botou um barra N ali no código, né? Vamos fazer essa alteração. Vou botar aqui um barra N. Agora, se o aluno tivesse ali uma média, por exemplo, 3, 3 e 3, a média seria 3, eu estaria exibindo que o aluno está aprovado. Só que, nesse caso, esse código em específico aqui, que é esse printf da linha 13, ele precisa ser restringido, porque eu não quero que ele seja sempre executado. Eu quero executá-lo em determinadas situações. E qual seria essa situação? Seria quando a média dele fosse maior ou igual a 7. Então, a partir dessa condição é que eu vou ter a execução desse código. Nesse caso específico, toda vez que eu quero restringir um código, seja ele uma linha ou um bloco de código, que seria um conjunto de instruções ali, seja elas quais for, não precisa necessariamente ser só um printf. Eu poderia restringir um scanf, porque eu só quero pegar dados específicos ali para uma determinada situação. Então, por exemplo, eu posso perguntar ali o a idade da pessoa, e a partir da idade eu posso fazer uma pergunta ou não. Então, ou coletar um determinado dado para uma faixa etária específica de pessoas, ou eu quero fazer um cálculo específico para uma determinada faixa etária de pessoas, ou uma determinada, por exemplo, se o aluno ele não está aprovado, ele pode ser que está em recuperação. Então, eu teria que pegar a nota de recuperação dele, fazer um cálculo para daí dizer se ele foi aprovado em prova final ou não. Então, quando eu tenho uma sequência de instruções que deva ser executado sobre determinadas condições, eu preciso de desvios condicionais. E é para isso que eles existem, para restringir um código ou um bloco de código. E aí, os desvios condicionais, eles são um tipo de estrutura que eles se dividem em 3 partes, em 3 tipos, que seria estruturas de seleção simples, estruturas de seleção dupla e estruturas de seleção múltipla. Então, a gente vai tratar sobre cada uma delas nas próximas videoaulas desse módulo.